Olha, o deputado federal Agostinho Ribeiro fez uma divulgação em suas redes sociais de que ele era medalha de ouro em economia. Uma matéria do Congresso em Foco, publicada recentemente, aponta Agostinho como aquele que exerce o mandato mais econômico para o estado de Sergipe. O jornalista, para fazer essa comparação, foi buscar dados no portal da Transparência. Só que, na minha opinião, cometeu um erro. Erro que ele próprio acaba admitindo um pouco a contradição da matéria, porque ele traz lá no texto a informação de como funcionam as cotas parlamentares. As cotas são valores que os deputados possuem para cobrir gastos com a sua atividade parlamentar. Os deputados possuem 90 dias para dar entrada no pedido de ressarcimento, ou seja, o deputado paga a despesa, comprova em nota fiscal, apresenta um relatório e pede o ressarcimento daquele valor. Mas ele tem até 90 dias. Portanto, para se ter uma análise do gasto efetivo que o parlamentar fez, nós precisamos descontar esse prazo. Porque se nós formos pegar aqueles meses que ainda estão dentro do prazo de prestação de contas, esta comparação ela é injusta. Porque você pode ter um parlamentar que efetivamente prestou contas ali dentro do prazo, dentro do mês, que não utilizou essa elasticidade dos 90 dias, ele vai ter uma comprovação de despesa maior. Para comparar, se o parlamentar é efetivamente mais econômico, você tem que utilizar o período em que ele não mais pode alterar as informações que já estão no portal da Transparência. Neste sentido, descontando os 90 dias, para fazer essa comparação, nós precisamos pegar apenas os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, porque daí para trás o parlamentar já não consegue mais ressarcimento dos seus gastos. Se eu incluísse maio, por exemplo, maio ele ainda pode pedir. Por quê? Porque ele tem junho, julho e agosto, mês que nós ainda estamos para pedir ressarcimento das despesas do mês de maio. O parlamentar que já prestou conta daquilo que teve despesa no mês de maio, obviamente que a despesa dele vai estar mais alta que o outro que de repente não prestou contas. Organização, às vezes, não é para todo mundo. Então vamos aos números para a gente poder entender quem efetivamente é o deputado que menos gastou nesse período, considerando o período em que ele não mais pode alterar as informações no portal da Transparência. Catarina Feitosa gastou pouco mais de R$194 mil neste período. Agostinho Ribeiro, pouco mais de R$170 mil. Ícaro de Valmir, pouco mais de R$189 mil. João Daniel, pouco mais de R$210 mil. Rodrigo Valadares, pouco mais de R$128 mil. Tiago de Joaldo, pouco mais de R$194 mil. E Andra Moura, pouco mais de R$158 mil. Portanto, Agostinho Ribeiro não é nem de longe o deputado mais econômico. Considerando o período em que os parlamentares não mais conseguem alterar os dados do portal da Transparência, Rodrigo Valadares teria exercido o mandato mais econômico, se formos avaliar essa questão dos gastos. Não inclui aí o deputado Fábio Reis, porque o deputado Fábio Reis se licenciou em fevereiro, portanto, passou 2 meses sem apresentar a prestação de contas. E se a gente for fazer uma comparação de 2023, qual seria a posição de Agostinho Ribeiro em termos de gastos? Vamos lá. Em primeiro lugar, com menos gastos em 2023, aparece Andra Moura, com pouco mais de R$484 mil. O segundo mandato com menos gastos, Fábio Reis, pouco mais de R$486 mil. Ícaro de Valmir, em terceiro, com pouco mais de R$492 mil. Rodrigo Valadares, com pouco mais de R$493 mil. Na sequência, Joaldo, com pouco mais de R$513 mil. Depois, Catarina Feitosa, com pouco mais de R$516 mil. Na sequência, João Daniel, com pouco mais de R$526 mil e por uma diferença de R$100. Agostinho Ribeiro exerceu o mandato com mais gastos em 2023, R$ 526.954,99. O jornalista, até eu posso considerar o erro cometido, mas o próprio deputado, que sabe das regras, fazer postagem em rede social, se apresentando como o deputado mais econômico para Sergipe, sabendo ele que em 2023 foi o campeão de gastos e que o período utilizado pelo site estava com erro, é tentar enganar o povo de Sergipe. Só que a gente, põe a lupinha e não deixa nada passar para que você possa ter informação de verdade. Comunicar fatos mentirosos em rede social também deveria ser considerado um crime.